Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo da série Operação Barbarossa, falaremos sobre a derrota alemã em Moscou. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. No dia 2 de dezembro, com a invasão alemã completando 23 semanas e 2 dias, um pequeno destacamento motociclista da 2ª Divisão Panzer chegou a Kink, a apenas 16 quilômetros do Kremlin. De acordo com o relatório do comandante daquela unidade, as defesas soviéticas na região eram fraquíssimas, compostas quase inteiramente por reservistas. Mas a 2ª Divisão Panzer estava em um estado autenticamente lastimável naquele dia 2 de dezembro, com a sua força de blindados reduzida a apenas 12 veículos. E como a temperatura na madrugada do dia 1 para o dia 2 de dezembro alcançou os 25 graus negativos naquela região, os poucos veículos operacionais da 2ª Divisão Panzer não estavam em condições de percorrer grandes distâncias, obrigando os alemães a desperdiçarem aquela grande oportunidade de entrarem na cidade de Moscou no dia 2 de dezembro. E ao sul, Heinz Guderian tentava, pela terceira vez em apenas uma semana e meia, um novo ataque contra a cidade de Tula. E apesar de ter cortado a linha ferroviária que ligava a cidade a Moscou em um segundo ponto, a cidade continuava impenetrável, já que nas 3 semanas anteriores as defesas tinham sido reforçadas com cerca de 90 mil tropas siberianas recém-chegadas do Extremo Oriente. Sem conseguir entrar na cidade, Guderian seguia no seu plano de contornar Tula e seguir em direção a Moscou, aproximando-se daquele dia do rio Oka, 100 quilômetros ao sul de Moscou. Mas no dia seguinte, 3 de dezembro, o 4º Exército Alemão foi barrado por uma desesperada defesa soviética em Naro-Fominsk, 65 quilômetros a oeste de Moscou. Sem a conquista de Naro-Fominsk, as unidades Panzer, sob o comando do general Guderian na região de Tula, ficaram com seu flanco esquerdo desprotegido, ameaçando duplamente o seu plano de continuar seguindo em direção a Moscou, já que, como referi, Tula seguia impenetrável. Com quase 100 mil tropas soviéticas em Tula e 200 mil soviéticos entre Naro-Fominsk e o seu flanco esquerdo, naquele dia 3 de dezembro, Guderian ordenou a paralisação do avanço dos seus panzers. Na madrugada entre os dias 4 e 5 de dezembro, as temperaturas na região de Moscou desceram para quase inacreditáveis 38 graus negativos. O óleo no interior do motor de qualquer veículo que estivesse desligado ao relento por mais do que 5 minutos se congelava, com casos de queimaduras provocadas pelo frio ultrapassando em mais de 300% o número de ferimentos causados pelo inimigo. Naquele dia, os alemães achavam que os soviéticos não tinham reservas disponíveis e que se limitavam apenas a proteger desesperadamente o flanco sul de Moscou à volta de Tula. Por isso, foi com grande surpresa quando às 3h30 da manhã do dia 5 de dezembro, com uma temperatura de quase 38 graus negativos, 58 divisões do Exército Vermelho, totalizando cerca de 1 milhão de soldados, avançaram ao longo da frente de Kalinin. Um avanço liderado por Zhukov com o objetivo de afastar os alemães da região de Moscou e de Tula, aliviando a pressão sobre a capital soviética. Essa contraofensiva só foi possível graças à liberação de mais de 700 mil soldados do Extremo Oriente, após Stalin descobrir, em outubro, que o Japão não atacaria a União Soviética. Uma parte desse gigantesco reforço foi enviada para proteger o flanco sul de Moscou, em Tula, com a outra parte enviada para Naro-Fominsk, a oeste da capital. Mas o flanco norte ficou estranhamente desprotegido, o que explica o fato dos alemães terem chegado tão próximos da capital a partir daquele lado. A explicação para isso foi o preparativo de Zhukov para a contraofensiva, preferindo deixar mais de 350 mil soldados na reserva na região de Moscou, preservando-os do avanço alemão. E assim, no dia 5 de dezembro, Zhukov lançou especificamente contra a pinça norte do ataque alemão contra Moscou todos aqueles 350 mil soldados descansados e muito bem armados, apanhando completamente de surpresa diversas unidades alemãs que estavam profundamente desgastadas por mais de 5 meses ininterruptos de combates.
Ao sul de Moscou, contra a pinça liderada por Guderian, Zhukov lançou outros 200 mil soldados que obrigaram os panzers alemães a recuarem imediatamente. No quartel-general alemão, a incredulidade era completa, com Hitler simplesmente não acreditando naquilo que estava vendo. De acordo com os relatórios que começaram a chegar naquela manhã fria do dia 5 de dezembro, mais de 500 mil de soldados soviéticos, saídos não se sabia de onde, reforçados por mais de 1.500 blindados, 8.000 peças de artilharia e 1.500 aviões, estavam atacando ao longo de uma frente de quase 400 quilômetros que começava ao norte de Moscou e se estendia até ao sul de Tula. Sem sequer esperar por ordens, todos os comandantes alemães começaram a recuar as suas forças diante da esmagadora contraofensiva soviética. No final da manhã do dia 5 de dezembro, já era óbvio para Hitler e o Estado-Maior alemão que os soviéticos, não se sabia como, tinham concentrado uma poderosa reserva, lançando aquela formidável força contra as desmazeladas forças alemãs espalhadas ao norte e ao sul de Moscou. Diante dessa contraofensiva, no final da manhã do dia 5 de dezembro, a Operação Tufão, o ataque alemão a Moscou inserido na Operação Barbarossa, era oficialmente cancelado. Com a própria Operação Barbarossa, que tinha começado há pouco mais de 5 meses, no dia 22 de junho, com uma poderosa força de invasão composta por quase 4 milhões de soldados, chegando também ao fim naquele dia, com a Alemanha não alcançando nenhum dos seus 3 objetivos principais, que eram a conquista de Leningrado no norte, a conquista de Moscou no centro e a conquista dos poços de petróleo do Cáucaso no sul. O foco inicial da contraofensiva soviética era o norte de Moscou, justamente a região onde os alemães tinham avançado mais. E por causa desse avanço, era a região onde as unidades alemãs estavam mais enfraquecidas e desgastadas. Para evitar uma debandada geral, no dia 8 de dezembro, 3 dias após o início da contraofensiva soviética, Hitler promulgou a Diretiva número 39, ordenando que toda a frente alemã na União Soviética assumisse posições defensivas, proibindo veementemente qualquer tipo de recuo. Naquele mesmo dia, com a Diretiva número 39 em mãos, Guderian, enfurecido, discutiu a situação na linha da frente com outros comandantes militares. Com todos, sem exceção, concordando que a ordem de Hitler era impossível de ser cumprida, já que as posições alemãs estavam muito expostas. No dia 15 de dezembro, apenas 10 dias após o início da contraofensiva, os soviéticos libertaram Klin, afastando a pinça norte alemã quase 90 quilômetros da capital soviética. E no sul, todo o avanço alcançado a duras penas por Guderian à volta de Tula desapareceu, com seus panzers sendo automaticamente escorraçados da região, obrigando Guderian a se refugiar em Sukhnich no final de dezembro, a mais de 120 quilômetros a oeste de Tula. Todos esses recuos irritaram profundamente Hitler, levando a discussões tremendas que resultaram em muitas demissões, começando no dia 19 de dezembro com a demissão do Marechal Walter von Brauchitsch, o comandante em chefe do exército alemão, que pedia a Hitler o recuo de toda a frente oriental. O Marechal Fedor von Bock, o comandante de todo o grupo de exército centro responsável por atacar Moscou, foi demitido também naquele dia. E no dia 25 de dezembro foi a vez do general Heinz Guderian ser demitido, acompanhado pelos comandantes do 4º Exército Panzer e do 9º Exército Alemão. Apenas em dezembro, dos 32 comandantes de topo com unidades destacadas na região de Moscou, 21 foram demitidos dos seus postos, acusados por Hitler de desobediência à sua ordem de não recuar. Quando a contraofensiva soviética finalmente terminou no dia 7 de janeiro de 1942, pouco mais de um mês após o seu início, os alemães, que chegaram a estar a menos de 25 quilômetros do Kremlin, com algumas unidades avançadas de reconhecimento a apenas 16 quilômetros da Praça Vermelha, tinham sido empurrados mais de 100 quilômetros para longe, com outras regiões da frente obrigadas a recuar quase 250 quilômetros em apenas um mês de contraofensiva soviética. Como escreveu Heinz Guderian no seu diário, a ofensiva contra Moscou falhou, subestimamos a força do inimigo, bem como as dimensões e o clima da Rússia.
pagamos o preço. Tudo isso começou neste dia, 5 de dezembro de 1941, quando a Operação Barbarossa chegou finalmente ao fim.